Amigos corretores, amigas corretoras, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Locação em Foco. Estamos aqui hoje para relatar um tema recorrente também na sua imobiliária. Muitos clientes aparecem e querem falar sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Quantas vezes você já não ouviu isso? Para tanto, estou aqui com um especialista na área. O advogado Dr. Fábio Lopes Soares, especialista em Direito do Consumidor e professor da FGV também. Dr. Fábio, obrigado pelo convite e obrigado pela presença. Eu que agradeço, Dr. Paulo, e a todos que estão na TV Cresce. Também agradeço a oportunidade de poder esclarecer sobre um assunto tão rico e importante no dia a dia. Com certeza, e vamos tirar dúvida do pessoal. Dr. Fábio, vamos lá. Muitas coisas nós ouvimos sobre a aplicação do CDC na imobiliária, cliente que vem dar tapa na mesa, falar da aplicação do Código Consumidor. Como dentro do ramo imobiliário funciona a aplicação do CDC? Acho que primeiro, Dr. Paulo, o que a gente precisa esclarecer é que em se falando em questões ligadas a direito imobiliário, quando a gente vai para uma locação imobiliária, existem alguns hiatos e alguns problemas de conceito quando se fala a respeito disso. Existe sim uma relação de consumo alocada diretamente, só que existem responsabilidades que ficam afetas ao corretor e responsabilidades que ficam afetas a quem está locando o imóvel. E nesse sentido a gente costuma explicar que consumidor tem direito e dever, mas fornecedor também tem direito e dever. E na falta de educar para consumo, explicar exatamente como funciona isso, existe esse ato. Me parece que momentos como esse podem não somente oferecer aos corretores maior possibilidade de entender qual é o seu papel nessa intermediação, como também da responsabilidade que tem com quem é o proprietário do imóvel, com quem loca, aí sim, uma responsabilidade direta e não esse longa-mano, essa mão estendida que é o corretor intermediando o serviço por um proprietário, ou através de uma administradora de imóveis de uma forma geral. E tanto que com a administradora e o inquilino, por exemplo, aqui você já tem uma relação de consumo. Agora, por exemplo, muitas vezes nós escutamos a relação do inquilino com o locador. Aqui você já não tem uma relação de consumo. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Nós temos duas situações, na verdade, né? Quando um proprietário... Vamos voltar um pouco antes nisso, falando um pouco sobre a própria lei de locação. As pessoas confundem um pouco a questão da compra e venda, que não é o caso do nosso discurso hoje, com a locação. Quando você tem a relação do locador com o locatário, existe uma lei própria que estabelece, que vige a respeito dessa construção. Esta lei de locador e de locatário, ela é aplicada especificamente nessa relação, e o corretor, então, ele é um braço estendido de intermediação, só que você tem um outro problema quando você tem a administradora. Aí sim, a imobiliária. É outra história. A imobiliária presta um serviço e como serviço você está vinculado lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, onde existe uma descrição clara no seu parágrafo 2º do que é serviço. Nesse momento você tem obrigações e direitos básicos do consumidor que não se confunde com a lei de locação entre locatário e locador. Entendi. Ou seja, nesse caso da administração imobiliária, você acaba tendo aquele enquadramento do artigo 2 e 3 do CDC, o que já não acontece na relação entre as partes propriamente ditas, locador correto? E locatário, porque existe, apesar de todos os princípios do Código de Defesa do Consumidor, também até quase que por equivalência, você levar isso até o Código Civil, quem é a lei adequada, juntamente com a lei de locação, quem vai administrar esta relação obrigacional entre locador e locatário. Locatário, muito bem. Agora, quando nós falamos uma falha na prestação de serviço de um corretor de imóveis, o que o senhor poderia entender como uma falha de prestação de serviços? Olha, nós temos diversas situações. Vamos falar da questão mais clássica, que recentemente, inclusive, tomou um vulto grande no STJ, que é relacionado ao corretor de imóveis para compra e venda. Eu vou explicar isso para afastar a questão da locação. Quando o corretor de imóveis, em nome de uma incorporadora, faz a venda, intermedia essa venda para uma incorporadora, se ela falhar, a incorporadora é tão responsável quanto. Existem decisões do STJ que diz isso, é uma questão de prova e aí você tem uma aplicação do CDC, porque quem está fazendo a venda é a incorporadora. Quando a gente desloca isso, transpõe isso para a questão da locação, existe muito mais uma obrigação de cara no que diz respeito ao aspecto
ético dessa relação. E aí o Cresce, ele tem que ser extremamente fiel, tem que fiscalizar a atitude desse corretor, existe um código de ética. Se ele fizer uma locação de forma equivocada, descumprindo regras, existe não só aspectos penais, como cíveis que vão acontecer contra o corretor via Cresce, acredito que seja o melhor caminho a resolver isso, até que o próprio locatário ajuizar uma ação contra o corretor que está representando num contrato próprio a obrigação com o locador. Ou seja, aqui nós vamos ter aquela velha questão da responsabilidade civil do CDC, né? Vamos apurar negligência ou imprudência. Imperícia, no caso, não, né? Mas uma negligência e uma imprudência. É que, na verdade, no caso do Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor trabalha com o aspecto da responsabilidade objetiva. E em trabalhando com o aspecto da responsabilidade objetiva, resta para o Código Civil a responsabilidade subjetiva, que aí sim vai discutir a questão da negligência, da imprudência e da imperícia, que é bem discutida. Se eventualmente o corretor, ele cometeu uma falha, ele promete aquilo que não pode ser cumprido, ele tem um ato antiético, quer seja numa cláusula, quer seja porque ele omite uma informação importante, quer seja porque ele não repassa adequadamente os valores que foram passados a ele mente no que diz respeito a todos os dados que deveriam ter sido corretamente verificados antes da locação, aí sim você pode ter um aspecto do locatário contra esse corretor e ainda o aspecto administrativo e ético que vai correr junto ao Cresce, junto às suas comissões de ética para verificar se esse corretor deve ou não, qual é a advertência. Mas isso eu acredito que pode até ser pauta para um programa muito específico, quais são as responsabilidades éticas do corretor quando ele tem um prejuízo, quando ele gera um prejuízo ao locatário em decorrência da sua função no dia a dia. Então, para a gente dar uma resumida em um aparato geral, a aplicação do CDC ela vai se enquadrar mais na questão da administração imobiliária com o inquilino e administração com o locador, com o locador proprietário. Agora, a relação dos dois não, mas a relação da imobiliária administradora com um e com o outro, aqui nós vamos observar questões do CDC. E a responsabilidade ela acaba sendo objetiva, não subjetiva. Responsabilidade objetiva. Aqui não se discute, quando você enquadra a relação de consumo, artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, existe um aspecto previsto no artigo 4º, 3º, você um pouco mais fiel a essa regra, exatamente para poder demonstrar a importância disso. Ali você tem vulnerabilidade e boa-fé. Essa vulnerabilidade e boa-fé prevista no artigo 4º, estabelecendo relação de consumo, diz que o consumidor não tem que provar. Quem tem que provar é o fornecedor. Diferente do Código Civil, de uma responsabilidade entre o locador junto com uma administradora, que não, entre essas duas partes não existe Código de Defesa do Consumidor, mas entre a administradora, em nome do locador, juntamente ao locatário, aí se aplica 100% do CDC e a gente tem uma da prova e tudo que uma vasta, uma vasta quantidade de decisões, quer seja nos tribunais, quer seja já no STJ, isso pacificando isso, quase criando súmulas importantes a respeito desse tema. Muito bem. Estamos com alguns casos práticos aqui, que colhemos através de várias perguntas da TV Cresce. Um deles é um inquilino, uma pessoa que perguntou, o inquilino da minha sobrinha possui problemas estruturais na casa. Notifiquei o proprietário, que por sua vez não resolveu nada. O inquilino me acionou do PROCON. Como que eu posso proceder? Então, vamos aproveitar o que falamos anteriormente, né? Se ele for até o PROCON e o PROCON identificar uma relação de consumo, porque existe um intermediador, uma administradora, o PROCON pode administrativamente sim acionar a administradora. Por uma política pública, o PROCON costuma, em casos onde gera inclusive uma questão de indenização, o PROCON não cuida de questões de responsabilidade pelo fato, que está previsto no artigo 12 do CDC. O PROCON cuida de responsabilidades pelo vício, previsto no artigo 18. O PROCON então encaminha este inquilino até um juizado especial cível para que ele possa não só exigir liminarmente, mas também eventualmente indenização que aconteça. Então a nossa recomendação, existe um problema entre inquilino e o PROCON administrou, se o PROCON identificar que não tem relação de consumo, ele tem que ir diretamente ao juizado. O que a gente orienta se é uma questão pequena, não vá acionar judicialmente alguém a qual você vai ter que continuar convivendo com essa pessoa. É difícil. Busque uma intermediação, às vezes um corretor que tenha capacidade de mediação para evitar essa judicialização. Temos mais um caso prático aqui. O corretor que mandou a seguinte pergunta. Intermediei um negócio imobiliário de compra e venda de imóvel e o negócio foi desfeito. O consumidor exigiu a devolução da corretagem.
ele tem esse direito? Isso é polêmico, por quê? Porque recentemente nós tivemos uma lei federal oriunda de um decreto que fala sobre a lei do distrato e que versava na mesma época a questão ligada à corretagem. Corretagem é serviço de meio e não serviço de fim. Se não houve nenhum vício no momento da oferta da corretagem, a corretagem não é devida em devolução. É direito do corretor. Agora, se houve uma falha na prestação de serviço, de alguma forma, dependendo da condição, há de se falar sim da devolução da corretagem. Em suma, a gente é muito claro, porque existem direitos e deveres. Quando alguém intermedia uma venda, uma compra, nesse sentido, esta corretagem é devida ao corretor. Se desfez o negócio e não foi culpa do corretor, ele fez tudo correto por uma questão de problemas, de documentação, em tese não é devida a corretagem. Essa, inclusive, é uma decisão do STJ, julgamento que pacificou essa decisão exatamente para não gerar insegurança jurídica. Isso foi muito comemorado pelos corretores, obviamente, porque favoreceu essa condição, mas já há de tomar um pouco de cuidado. Precisa pegar o caso concreto e verificar se o corretor não fez promessa de alguma coisa que é equivocada, como, por exemplo, um caso muito polêmico, em que o corretor, no momento da intermediação, prometeu 100% de garantia de financiamento imobiliário ao final de uma incorporação. Não cabe. Se ele promete isso, é longa-manos, ele é a mão estendida de quem está contratando os serviços dele. Aí ele acaba se responsabilizando, existe um vício, uma publicidade totalmente abusiva e cabe sim questionar a devolução, neste caso específico. Nenhum tipo de profissional pode prometer nada, né? É igual nós mas advogados. acontece. Eu já vi muito advogado prometer, não, isso aqui é causa ganha, a gente ganha. Imagina, não pode. E nós sabemos que não existe relação de consumo entre cliente e advogado, porque é um serviço de meio, não é um serviço de fim. Mas, enfim, existe muita gente boa, a maioria, mas existem alguns equivocados que não deveriam ser, lamentavelmente, atuando na profissão. E o pior é que o cliente gosta desse tipo de gente. Tem muita gente que, talvez por ignorância, acaba chegando, se aproximando, né, por afinidade dessa pessoa. Com certeza. Mais uma pergunta, mais um caso. Minha imobiliária, que dona imobiliária, hein? Minha imobiliária foi acionada no PROCON, o pessoal gosta de ser acionado no PROCON, hein, doutor? Pois o inquilino alega cláusula abusiva contratual. Como que ele deve proceder? Então, vamos voltar com essa relação. PROCON é órgão administrativo, é um órgão do Poder Executivo, quem é chefe do PROCON ou é o governador ou é o prefeito. Ele faz parte de um grande sistema de defesa do consumidor previsto no artigo 105 da Lei 8.078/90, o chamado Código de Defesa do Consumidor. Se ele é um administrador, vamos voltar naquela exclusão do que se aplica, é o Código Civil ou é a lei de locação ou é o Código de Defesa do Consumidor. Se ele é um administrador e ele está intermediando essa relação e eventualmente ele deixou de cumprir a sua obrigação como uma administradora, cabe sim chegar até o PROCON e o PROCON tem obrigações para com ele. Inclusive verificando se o PROCON não se equivocou. Mas vamos considerar que ele foi acionado pelo PROCON, ele tem lá um processo administrativo, lamentavelmente ele pode vir a ser multado, nós temos aqui em alguns estados da federação PROCONs muito sérios, com pessoas qualificadas, são ativistas de consumo, ganham pouco, mas fazem um serviço muito justo à sociedade, mas eles não são necessariamente especializados em lei de locação. Se ele não consegue separar o joio do trigo e eventualmente o PROCON de uma forma indevida se equivocou, só tem uma saída. Recomendamos que esse proprietário da imobiliária procure um advogado de sua confiança para, junto ao PROCON, excluir a responsabilidade dele para que um processo administrativo não aconteça, ele possa, então, eventualmente, esclarecer junto ao inquilino dele de quais são as responsabilidades dele e, por que não dizer, se preparar para uma ação judicial. Que com certeza vai ter. Pode ter inquilino que acha que tem direito, ele dá má fé no uso do que existe ali, ou seja, ele quebra alguma coisa e diz que a culpa é do proprietário do imóvel, e aí, se não tiver um olhar treinado de um administrador, que eventualmente tenha formação jurídica, ou de um advogado especializado, você acaba levando o gato por lebre e prejudicando todo esse negócio, toda essa boa administração que iniciou por alguém que tem um vínculo com o Cresce. Que infelizmente pode acontecer. E é recorrente. Não, acontece. Acontece, é recorrente. Lamentavelmente acontece. Pessoal, ficam essas dicas maravilhosas para vocês tomarem cuidado na sua imobiliária, vocês tomarem cuidado dentro da sua administração. Já sabem agora quais são as situações que há aplicação do CDC e já sabem agora também como se precaver.
maior recomendação, principalmente qualquer forma que for acionado, consultar um advogado especialista na área para ver qual medida vai ser tomada, até uma forma de se preparar para uma eventual ação judicial, não é? Infelizmente, já estamos encerrando mais um programa Locação em Foco. Deixo aqui o espaço para o Dr. Fábio. Agradeço novamente aqui ter aceitado o convite com sua agenda, que eu sei que é bem cheia. Agradeço aqui. Precisa deixar seus contatos também, fica à vontade. Eu estou deixando o meu contato a vocês, caso queiram entrar em contato comigo, está o meu e-mail à disposição de vocês. Eu gosto de prestar esse serviço, acredito que esclarecer assuntos relacionados ao que é, ao que não é ligado ao CDC é muito importante, mas mais do que isso, fica aqui a minha recomendação: em havendo algum tipo de litígio, conflito junto com uma relação que é duradoura, porque a relação de um inquilino é uma relação em tese, de longo prazo, tentem buscar um acordo, busquem a intermediação de um mediador, de um corretor que tem essa formação, de um administrador em sendo responsável pela administração de imóveis, que tem essa capacidade, esse treinamento, é sempre a melhor solução. Agora, se acontecer o ajuizamento da ação, tentem sair do judiciário o mais rápido possível, porque isso é custoso e prejudicial aos seus negócios. De resto, agradeço a atenção, espero que o esclarecimento tenha sido útil. Dr. Paulo, muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição para outras situações que vierem a surgir. Que bom saber que o senhor vai ser convidado mais vezes. Estamos chegando ao final de mais um programa Locação em Foco. Aguardem as suas próximas edições do programa. Obrigado a todos e foco nas locações.